Bitcoin hoje está fazendo um movimento bem estranho e a gente tem que entender. Será que a gente tem alguma chance de ter queda? E se a gente tiver, para onde a gente pode ir? E o que está acontecendo agora? Se você quer entender o que está acontecendo agora, para você ficar mais tranquilo, fica com a gente. Então, investidores, sejam bem-vindos a mais uma análise gráfica, análise técnica. Você está no canal Investidor Modesto, aqui você aprende e entende como é que o mercado funciona de uma forma inteligente, tá? Então vamos começar, já vamos para o nosso gráfico diário, ver o que está acontecendo. E a gente já vê de cara o que, né? A gente vê uma consolidação do preço nessa região. Mas por que que isso está acontecendo? Então a gente vai dar uma voltada aqui, vamos para o passado ver os pontos chaves que a gente tem. Bom, antes de a gente ter, né, essa queda toda que a gente estava tendo aqui, fizemos esse topo, a gente tem três pontos importantes que a gente tem que prestar atenção, certo? Que é este fundinho aqui, este fundo e este fundo, né? Agora, se você pegar a ferramenta, né, retração de Fibonacci, usar ela, né, aqui debaixo de onde a gente teve o fundo e do nosso topo, a gente vai ver dois pontos importantes, né? O 0,5 de Fibonacci e o 0,38. Douglas, eu não sei o que é retração de Fibonacci. Retração de Fibonacci é basicamente, tá? O nome diz retração. E simplesmente ele te dá alguns pontos, tá? 38% de retração, ou seja, ele desceu 38. Ou seja, 0,5 de FIBA, ele desceu os 50%. 0,618 ele desceu quase ali 62%. Então são apenas números baseados em um cálculo, um padrão matemático para você ter uma ideia, né? Porque você tem várias porcentagens, mas esse aqui, né, o 0,5 indica meio termo, 0,38 indica mais acima e 0,618 mais abaixo. É só uma referência para você. E, coincidentemente, eles combam aqui, eles confluem com este fundo, né? O 0,38 de Fibonacci conflui com este fundo e o 0,5 conflui com este outro fundo, né? Beleza? Foram fundos passados e usados como resistência para o preço bateu ali e voltou, assim como o 0,38 o preço foi ali, voltou, deu uma resistida, mas tentou. Da mesma forma, do passado eles romperam na segunda tentativa. Tranquilo, Douglas. Agora, e esse fundo aqui que você está mostrando que não tem, né? A gente não tem nenhuma referência ali que conflui com Fibonacci, pelo menos nesse gráfico aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que entender, né, que se esse fundo é importante ou não. E a primeira coisa que a gente enxerga é que aparentemente é, né, porque ele foi nos 50.700 ali e praticamente a gente está tendo, né, uma resistência. A gente tentou ultrapassar aqui pela primeira vez e não conseguiu. Ou seja, a história se repete da mesma forma que a gente tentou nos outros, né, uma vez. Não foi, na segunda foi. O outro, primeira vez não foi, na segunda foi, agora a gente está tendo uma resistida, né? Então por que que você está preocupado com esta consolidação barra queda que a gente está tendo no momento, tá? Não é para você ficar preocupado, até porque a gente tem que entender, né, qual é o contexto atual do mercado. E o contexto atual do mercado é o que, né? Fundos mais altos que os anteriores, ou seja, a cada onda que a gente faz, a gente sempre tem fundos mais altos que os anteriores, tá? Ou seja, tendência de alta. Então você não fica preocupado até a gente perder os 44. Enquanto vamos dar um zoom aqui, até os 44 mil dólares, você não fica preocupado. Mas por quê? Porque a gente teve o último fundo aqui formado nos 44, que por sinal ele foi testado duas vezes, tá? Duas vezes ele tentou e rejeitou. Ou seja, isso aqui seria um fundo duplo pra gente, que fundo duplo ali indicaria pra gente uma reversão de tendência, certo? Se tá vindo para baixo, ele vai dar uma revertida e vai subir. Mas como aqui a gente já entende o mercado, você tem que entender que um fundo duplo não é nada mais nada menos que ele faz um teste, tá? Ele testa duas vezes um suporte e depois que ele testa duas vezes, ele fortalece aquele suporte. Ou seja, se ele vir pela terceira vez, é bem provável, já que ele já está bem protegido, você pode ver que o preço veio abaixo e logo ele deu uma respirada forte. Quando tem isso, a gente tem uma proteção em cima daquele preço. Ou seja, se a gente tiver mais uma queda em cima desse suporte, possivelmente a gente pode ter um pullback voltando para cima, tá? Com o mercado protegido desse valor. Então, sem preocupação por enquanto, estamos acima dos 44, então você pode dormir tranquilo. E agora a gente tem que dar uma olhada, né, como está a nossa força do mercado. A gente tem que dar uma olhada no que? Se você sabe, fala em força, você sabe que a gente fala do
RSI, Índice de Força Relativa. E no diário, está acontecendo a mesma coisa que a gente veio falando nos últimos dias, tá? Ele está se mantendo acima da região, deixa eu pegar um retângulo aqui, ele está se mantendo acima da região 50. Acima da região 50 a gente indica o quê? A gente tem mais força compradora no mercado do que força vendedora. Isso indica pra gente o quê? Movimento contínuo de alta. Então, de qualquer forma, a gente sempre vai ter algum respiro, algum pullback do mercado, alguma quedinha para dar uma liquidada de quem tá com muito lucro ou quem tá se cagando nas calças e ficar com medo e tá com medo desse mercado. Então a gente sempre vai ter essas ondas, sobe e desce. Agora, seria natural e muito fundamental para o preço ele continuar, a força do RSI, continuar acima da região 50, tá? Então é normal que ele possa vir de alguma forma buscar mais abaixo para depois voltar a subir. Então, enquanto a gente estiver acima da região 50 do RSI, a gente pode ficar tranquilo e acima dos 44 mil aqui, a gente também fica tranquilo. Mas, calma aí, mas a gente tem que ficar esperto aqui com uma coisa, tá? A gente tem o quê? Tempos gráficos diferentes, mensal, semanal, diário, 4 horas e 1 hora. Então a gente tem que fazer uma interpretação do RSI. É muito interessante que às vezes você dê uma olhada ali, o que ele tá dizendo pra gente, tá? Que é o quê? Mensal, a gente tá acima da região 50? Estamos, ou seja, no mensal aqui, a gente sim teve um pullback aqui da força e estamos retomando. Ou seja, o mensal, a força indica o quê? Aumento de força compradora no mercado. Beleza, agora vamos dar um zoom in no mercado aqui. Vamos para o gráfico semanal para ver o que ele está mostrando para a gente. Ou seja, buscamos mais abaixo ali e já estamos acima da região 50 no semanal, tá? Ou seja, ainda estamos tendo uma vitória dos touros nos ursos. Ou seja, tranquilos ainda. Diário, mesma coisa, estamos acima. Estamos nos mantendo acima da região 50. Então, estamos tranquilos. Agora a gente começa aí, né, do diário para 4 horas e 1 hora. A gente tem um tempo gráfico mais volátil, um tempo gráfico mais de curto médio prazo. Ou seja, a gente tem uma ideia, né, que sempre quando a gente tem, tá, uma evolução de uma força no de 1 hora e ela vai evoluindo para o de 4, para o diário, é provável que ela vá sempre se expandindo para os próximos tempos gráficos, tá? Então, a gente tem que dar uma olhada no 1 hora e 4 horas para ver o que ele tá falando com a gente. Então é isso que a gente vai ver. Ou seja, diário, semanal, mensal, estamos em alta, estamos tendo uma força compradora maior que a vendedora nos 3 gráficos, show. Agora 4 horas a gente tá vendo, né, uma baixa aqui, estamos abaixo da região 50, mas você tem que entender que quando a gente fala de tempos gráficos menores, seja de 1 a 4 horas, a gente está falando de mais volatilidade. Então, em uma tendência de alta, você tem que entender que a gente sempre, estamos tendo alta aqui e o preço, a força veio buscar abaixo aqui da região 50, ou seja, é completamente normal. Então a gente tem que prestar mais atenção no diário, semanal e mensal. Enquanto o RSI lá está bem saudável, a gente não fica se preocupando à toa, tá? Então, uma interpretação muito interessante para você ver também, que a gente não fala besteira aqui, é que enquanto a gente estava, tá, naquela tendência de baixa horrorosa, que a gente não aguentava mais acordar todo dia e ver mais queda, a gente estava vendo sim o preço se mantendo abaixo da região 50, ou seja, estamos tendo uma vitória dos ursos acima dos touros. Então a gente está tendo uma tendência de baixa. Então, não tem muito o que fazer, né? Seguir a tendência e ver até uma reversão que aconteceu aqui. E agora estamos, você pode ver, tá? Revertemos realmente a tendência e a força, juntamente, ela se reverte também. Então, tranquilo, estamos acima, estamos tendo ainda tendência de alta. Acima dos 44, você fica tranquilo. E a força aqui, tá? Não fique desesperado, isso aqui não é uma regra. Ah, Douglas, pô, o RSI desceu aqui. Nossa, fudeu muito. Calma, relaxa, tá? Porque o preço faz esses pullbacks. Você pode ver que o RSI entrou na região de sobrecompra aqui. E não é porque ela entrou que fudeu, todo mundo vai vender, tá? Então, relaxa, sempre faz, sempre toca. Sempre dá um beijinho aqui, tá? Não é porque a gente tá em uma tendência de baixa, que o RSI vai tocar acima dos 50, que você vai ficar eufórico, olha os touros se rebelando, vamos subir. Calma, tá? A gente tem que manter a calma nesse mercado e entender o que tá acontecendo. Então, quando a gente tem uma tendência de baixa, a gente espera mais baixa. Quando a gente tem uma tendência de alta, a gente espera mais alta. Então, a gente tá tendo alta. No meio dessa alta, a gente vai ter baixa, vai ter respiros. Da mesma forma que a gente, quando tem baixa, tá? A gente tem alta. A gente tem uma tendência de baixa gigante aqui, mas da mesma forma a gente tem alguns respiros de alta. Então,
Não fica se preocupando que a gente tá tendo uma quedinha aqui, quedinha ali, porque faz parte do processo de alta. Então relaxa, vamos ficar tranquilos, tá? Nada nos assusta aqui. E outra coisa, tá? Primeiro de tudo, a gente possivelmente, a gente vem falando esses dias, Douglas, ó, a gente estava tendo um padrão de bandeira de alta, bandeira de baixa ali, e quando a gente tem muitos padrões, tá? Em gráficos time frames menores, como de uma hora aqui, a gente vê que se o mercado ele acaba não concluindo essas bandeiras ou padrões gráficos, indica pra gente que a gente tá numa lateralidade. Lateralidade, a gente não faz nada, a gente não se precipita, a gente não toma nenhuma decisão muito acima do tempo. Pô, cara, toma seu tempo, pensa, monta sua estratégia, aproveita que a gente tá numa lateralidade, então você não fica desesperado. Então a gente tava tendo aqui, a gente tá tendo, né? Cada hora que passa a gente vai confirmando que a gente está numa pequena tendência de baixa no gráfico de uma hora, tá? Ou seja, a gente tá tendo um canal de baixa aqui, mas nada desesperador, como eu falei pra vocês, acima dos 44, você fica tranquilo. E, além do mais, a gente tem outro fundo que foi formado aqui, nos 46.500 mais ou menos, ou seja, esse canal de baixa, ele vai vir buscar suportes mais abaixo, tá? Depois, se ele passar dos 46, vamos ver, tá? Ele indo para os 44, possivelmente, onde ele já tinha testado, né? Como eu falei pra vocês, dois fundos ali que são muito importantes para segurar o preço, ou seja, temos algumas resistências a caminho e eu particularmente não acredito que a gente possa até buscar os 44, tá? A gente pode vir até antes ali buscar acima ou quem sabe, né, vir buscar os 46 para ele voltar a subir. Então, não se preocupa, vamos ficar tranquilo. E outro indicativo, tá, que a gente tava falando também, que você poderia ficar esperto, mas eu tava até acreditando que seria, tá, um canal em vez de uma cunha, acabou se configurando como uma cunha mesmo, tá? A gente tava tendo um padrão de alta muito forte que a gente tava entre na dúvida, né? Pô, será que isso é uma cunha? Será que isso aqui é um canal? Um canal significa o quê, né? A gente tem um canal, simplesmente, vamos adequar aqui pro canal. Se a gente tem um canal de alta aqui, o canal, o preço, ele tende sempre a segurar nessas suportes e resistências que a gente tem e se mantendo e seguindo o movimento projetado. Agora, quando a gente tem uma cunha, acontece o que, né? Quando a gente tem uma cunha, o preço, ele vai perdendo a volatilidade, ele vai perdendo cada vez mais sua alta e vai se afinando para chegar um momento ali o preço vir mais abaixo e foi o que aconteceu. Mas nem sempre quando a gente tem uma cunha, tá? Se a gente tem uma cunha de alta aqui, de baixa, na verdade, né? A gente tá tendo um movimento projetado de alta, mas o preço, ele fica sempre, né? Se afinando, ele vai perdendo a sua força. A gente vê um momento de fraqueza do mercado e é onde ele cai. Mas quando ele cai, você nem sempre vai ver quedas absurdas, o preço vindo aí muito abaixo. Como no caso, é totalmente saudável, tá? A gente assim, pô, perdemos a cunha aqui, configuramos a cunha, mas o preço ele não derreteu, e sim, ele segurou nessa região, está lateralizando. Isso pode significar pra gente o quê? O mercado está segurando esse preço, o mercado não quer que o preço do Bitcoin vá abaixo desses valores que ele está atingindo, e sim, estamos tendo, juntamente com muita força vendedora, força compradora, para lutar contra, ou seja, vamos ficar tranquilos. Podemos sim estar formando uma lateralidade para continuar subindo, e é o que eu acredito. E como eu falei para vocês, 50 mil é uma região que a gente tem que ficar esperto, porque, né, agora é o nosso último obstáculo para a gente atingir ali o topo anterior, tá? Então, são os três fundos, né, os três fundinhos que a gente tem que prestar atenção. Dois já foram, né, esse aqui já foi e esse aqui já foi. Então, a gente tem agora somente este fundo para lutar, que vai ser, tá? A partir do momento que a gente conseguir um novo respiro do mercado, pra gente tentar fazer uma nova subida para romper os 50.500 ali, que foi o nosso topo anterior. A partir dali, meus amigos, se preparem que a gente pode ter muita emoção, tá? Muita felicidade a caminho, porque praticamente a gente vai ter um caminho meio livre ali entre os 50 mil e 65 mil. Então, tudo pode acontecer, tá? Então, por enquanto, estamos tranquilos. Não se preocupe, vá dormir tranquilo, tá? Não fica olhando o gráfico todo dia. Por quê? Quando a gente tem lateralidade, a gente tem muita volatilidade. Num dia só, o preço vai lá embaixo, sobe. Então, você vai se preocupar à toa se você ficar acompanhando esse gráfico o dia inteiro. Então, fica com a gente, fica mais tranquilo. Vamos entender o mercado sem euforia, sem desespero, tá? Vamos ficar sempre espertos. A gente tem que ficar com a mente ligada e principalmente com o emocional muito preparado para qualquer coisa que aconteça, porque a gente sabe os riscos desse mercado que é de volatilidade absurda. A criptomoeda é o mercado perfeito, é um mercado lindo que dá muita oportunidade pra gente ganhar dinheiro. E a gente tem que saber usar esse mercado com sabedoria, tá? E é isso que você aprende aqui com a gente. Então, se esse vídeo foi útil pra você,
deixa o like pra gente, tá? Ajuda a gente a crescer, estamos crescendo muito, já estamos chegando a 900 inscritos, só tenho a agradecer pra vocês são foda demais, tá? E se você quer ver mais análises como essa, se inscreve no nosso canal, todo dia postamos análise de forma diferente, ensinando coisa nova pra você aqui, tá bom? Então eu te vejo amanhã na nossa próxima análise e segue a gente no Instagram se você não segue, sempre que acontece uma coisa bizarra no preço lá, a gente tá conversando, eu fico juntinho com você, falando no seu ouvido, o que tá acontecendo pra você ficar ou mais tranquilo ou mais feliz, tá? A gente sempre tenta manter a calma acima de tudo, a partir de qualquer que seja o movimento que esteja acontecendo no Bitcoin. Eu quero que você fique tranquilo e dê uma atenção melhor, tenha uma saúde mental melhor, e que a gente assim ganha mais dinheiro e fica mais tranquilo, né? Ai, é bom coração bater com calma, não 300 BPM por segundo aí. Eu sei que é foda, mercado de cripto mexe com o nosso coração. Então, vejo vocês amanhã. Um grande abraço a todos e um beijão, tá?